Boa tarde, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser voltada para o fechamento da nossa unidade, certo? Essa atividade já foi solicitada, poucos alunos me enviaram, né? E hoje a gente vai fazer a correção como forma aí de favorecer o entendimento para a realização da nossa avaliação, que será na sexta-feira. Então, peço que abram o material de vocês nas páginas de 35 a 40. É a hora do estudo. Na página 35, nós temos uma questão aí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em que traz todo esse enunciado aí e ao final pergunta que esses gases, que são os gases nobres, eram chamados assim pois na época de sua descoberta foram julgados como sendo não reativos ou inertes, permanecendo como imaculados. A explicação para a não reatividade dos gases nobres se fundamenta em que, lembre, foi na apostila passada, nós falamos que os gases nobres ou inertes, eles são assim porque eles têm uma característica especial, que é possuir 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do hélio, né, que se encontra completo com 2 elétrons, porque ele só tem a camada K e a camada K comporta 2 elétrons. Então, esse fato deles terem 8 elétrons, na sua maioria 8 elétrons na camada de valência, fez surgir a teoria do octeto, em que diz que um átomo só está estável quando possui 8 elétrons na sua última camada. A última camada de qualquer elemento é chamada de camada de valência. Então, vou caçar a alternativa que fale mais ou menos isso que nós pontuamos. Você vai encontrar aí na letra C, que diz que na regra do octeto, ou teoria do octeto, segundo a qual a configuração de 8 elétrons no último nível é a camada de valência, confere estabilidade aos átomos. Eles estão estáveis com 8 elétrons. Então, aí o gabarito letra C. Na segunda questão, ele traz a representação de Lewis para o elemento oxigênio, certo? E quer saber qual o número de elétrons da última camada do elemento químico representado. Sempre que tiver a fórmula de Lewis, né, os átomos eles estão representados aí por bolinhas aí coloridas. Então é só a gente contar quantas bolinhas tem o oxigênio aí. Né? Observe que cada oxigênio aí tem 6 elétrons. Então, ele possui aí 6 elétrons na camada de valência. Qual é o tipo de ligação que eles fazem? Olha, pessoal, nós vimos 3 tipos de ligações, iônica, covalente e metálica. Sempre que um átomo se liga com ele mesmo, nós estamos diante de uma ligação do tipo covalente, certo? Em que, para o átomo de oxigênio, no caso, ficar com as camadas completas e adquirirem estabilidade, eles vão precisar aí compartilhar elétrons, 2 pares de elétrons. Quando compartilha, né, nós falamos que a ligação é covalente. Se um ganha e outro perde, né, nós temos aí uma ligação iônica. Mas no caso aí, para o oxigênio, há compartilhamento de elétrons. Se compartilha elétrons, a ligação tem que ser covalente. Em relação à terceira questão, ele pede para a gente representar a fórmula molecular do oxigênio. Nós vimos aqui na passada que nós temos quantos oxigênios no total? 2, certo? O símbolo do oxigênio está aí também na figura, né? Nós temos um símbolo aí que é o O, então a gente diz que é O2. E eles estão compartilhando o quê? O oxigênio tem 6 elétrons, nós vimos aqui 6 bolinhas aí, ó. Eles estão para adquirir estabilidade, eles vão precisar chegar a 8. Se já tem 6, eu vou precisar compartilhar
dois elétrons, então dois pares de elétrons. Como é que eu faço isso? Eu represento os dois O que tem lá na figura. Em vez de colocar todas as bolinhas, eu coloco o que eles estão compartilhando. Ó. Se era 6 para 8, falta 2. Então esse 2 aí eu represento por dois tracinhos entre eles. Aqui, a questão seguinte pede para a gente, questão de número 3, pede para a gente dizer quantos elétrons tem o magnésio e o nitrogênio na última camada. Veja, o magnésio tem aí a distribuição 2, 8, 2. Última camada, que é a camada de valência, né, termina em 2. Então, o magnésio tem 2 elétrons. O nitrogênio tem 2 e 5. A última camada ele tem 5 elétrons. Então, o magnésio com 2 elétrons de valência e o nitrogênio com 5. Esses elementos têm tendência de perder ou ganhar elétrons. Lembre, tendência de ganhar e perder elétrons, nós falamos, pontuamos como que de 1 a 3, eles têm a tendência de perder elétrons. De 5 a 7, a tendência é ganhar elétrons. Então, o magnésio aí tem 2, a tendência do magnésio é perder esses 2. Enquanto o nitrogênio, que tem 5, a tendência dele é ganhar. Lembre, de 5 a 7, o que eu registro é o que falta para chegar em 8. Se o nitrogênio está com 5 elétrons na camada de valência, para chegar em 8, ele está precisando de 3. Então, ele precisa ganhar 3 elétrons. E assim vai obedecer a regra do octeto. E qual é o tipo de ligação entre eles e a fórmula? Se um ganha e outro perde, o tipo de ligação é ligação iônica. E qual é a fórmula? Veja bem, pessoal. Eu sempre começo escrevendo o símbolo do elemento que está perdendo. O elemento que está perdendo elétrons aí é o magnésio, certo? Esse índice 3 aí é porque eles trocam as cargas. Vejam, nós anotamos que o nitrogênio precisa ganhar 3 elétrons. Então, no magnésio, eu coloco a carga que o nitrogênio precisa. Ele precisa de 3, por isso que o magnésio ficou 3. Já o nitrogênio, certo? Ele fica com a carga do magnésio. O magnésio tem 2 na última camada, por isso que N ficou 2. Então, é uma ligação iônica e a fórmula do composto é Mg3N2. Olha só, nós temos a representação de Lewis dos elementos aí e está pedindo para a gente marcar aquela fórmula que não é coerente. Na letra A, 1H com Cl. H tem 1 e Cl tem 7. Então, H só precisa de 1, está correto, Cl só precisa de 1. Então, esse H vai compartilhar esse 1 elétron com o Cl, que fica com 8. Então, está completo. Cl com 7, né, compartilha com outro. Um elétron fica com 8. Cl2 está correto também. H2O nós sabemos que existe, que é a fórmula da água. O N tem 5 elétrons, 5 bolinhas vermelhas aí. Ele está precisando de quanto? De 3. Como o hidrogênio só tem 1, então ele precisa de 3 hidrogênios. Então NH3 também está correto. O HC4. Olha, o C tem 4 elétrons, certo? Então ele precisa de 4 átomos de outro elemento aí para se juntar. Se o hidrogênio só tem 1, eu precisaria de 4 hidrogênios. Então a fórmula aí seria CH4 e não HC4. Então a alternativa aí que está errada, ele pede a errada, é o HC4. O correto seria CH4. Quinta questão, pede para a gente substituir esse X por algum elemento. Veja só, o X está se ligando com 2 pares de oxigênio. Então ele aí já precisou de 2 elétrons. E do outro lado tem mais
dois tracinhos aí com cada oxigênio aí. Então aí fez um total de 4 elétrons. Se a regra do octeto diz que ele tem que ter 8 elétrons na última camada para ficar estável, e esse elemento ficou estável e precisou de 4, significa que antes ele tinha 4. 4 mais 4 fez os 8. Se ele tinha 4, significa que ele está na coluna 14 da tabela. O único elemento desse que está na coluna 14 da tabela aí é o elemento carbono. Então aí, esse X aí é o elemento carbono. Em relação à sexta questão, ele deu esse símbolo aí, né, que é o ômega e o alfa. Ele diz que o ômega pertence aos metais alcalinos terrosos. Se pertence aos metais alcalinos terrosos, ele está na coluna 2 da tabela. Falei para vocês que de 1 a 3 eles doam esse elétron, certo? Então, para essa bolinha aí que é o ômega, eu já sei que esse ômega vai ficar com 2 elétrons porque ele recebeu os 2, né, desse primeiro símbolo aí. Então já sei que a fórmula termina, né, com a bolinha 2. E diz que esse outro elemento pertence aos halogênios. Os halogênios, eles estão na coluna 17, então eles precisam só de um elétron. Trocando as cargas aí, se um ganha e o outro perde, é o composto iônico. Então aí está a fórmula do composto. Em relação à sétima questão, pede para a gente considerar os dados aí do cálcio e do cloro e quer saber qual a alternativa correta em relação ao cálcio e o cloro. Eles formam ligações covalentes. Eles são do mesmo período da tabela periódica? Não. O cálcio está lá na coluna 2 e o cloro está na coluna 17. Formam uma substância iônica? Sim. Se um está na coluna 2, significa que ele perde 2 elétrons. Se o cloro está na coluna 17, significa que ele precisa ganhar um elétron. Se um ganha e o outro perde, é ligação iônica, certo? O cloro está na coluna 17, significa que ele precisa ganhar um elétron. Como eles trocam as cargas, o Ca fica 1. E o cloro vai ficar com o número de elétrons do cálcio. Se o cálcio está na coluna 2, então o cloro fica sendo Cl2. Por isso a fórmula CaCl2. Oitava questão pede para a gente marcar como verdadeiro ou falso. A união entre oxigênio e hidrogênio resulta em um composto molecular presente nos seres vivos em grande proporção. Sim, quando eu junto oxigênio e hidrogênio, nós temos o quê? Nós temos um composto molecular que é a água, H2O. Então é verdadeiro. A união entre sódio e cloro resulta em um composto iônico com baixo poder de difusão em virtude da fraca atração entre os íons. Olha só, se é um composto iônico tem carga positiva e negativa, então ele não tem fraca atração. A atração é forte, porque para conduzir corrente elétrica, a gente precisa de um polo positivo e de um polo negativo. Então aí é falsa essa afirmação. Um dos compostos resultantes da união entre carbono e hidrogênio é o metano, que é o CH2. Não, lembre, carbono tem 4 elétrons na última camada, porque ele está lá na coluna 14. Então ele precisa de 4 elétrons para se estabilizar, para ficar com 8. Então a fórmula do metano não pode ser CH2, porque 4 mais 2 só dá 6. Tinha que ser CH4, por isso que a alternativa aí é falsa. Um dos compostos resultantes entre hidrogênio e enxofre, o símbolo do enxofre é S, é um composto H2S, está correto aí também.
A nona questão vai falar do grafeno